Elevemos o nosso pensamento a Deus, Pai de amor, de bondade, de misericórdia. Aqui estamos neste momento, Senhor, a vos pedir a vossa luz, o vosso amparo, a vossa proteção. Permita, Senhor, que os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, que os espíritos superiores estejam conosco, Senhor, nos auxiliando, nos amparando, Senhor, para que possamos aprender e colocar em prática, Senhor, esse aprendizado. E permita, Senhor, que as suas bênçãos caiam sobre todos nós, hoje e para todo e todo sempre. Que assim seja. Nós vamos estudar hoje O Espiritismo é uma Religião, do livro Obsessão, de Allan Kardec. Isso aqui é um texto muito interessante e muito bom. Espiritismo não é uma religião. Ele é uma filosofia. Nós somos religiosos porque amamos a Deus, amamos a Jesus e procuramos cumprir as leis universais. Procuramos compreender os 10 mandamentos e as 12 virtudes. Por que nós não somos uma religião? Porque o Espiritismo não tem dono. Ele não tem alguém superior que possa comandar a doutrina dos espíritos. Porque a doutrina dos espíritos, ela fala o seguinte: cada um de nós que nascemos aqui, nós temos uma missão, grande ou pequena. Então, para cumprir uma missão, nós não podemos ter ninguém nos freando, colocando freio em nós, nos impedirmos de fazer o que viemos fazer. As religiões são metódicas, hierárquicas. Um manda no outro e aquele lá de cima manda em todos os outros. Na doutrina dos espíritos não existe isso. Não existe essa regra. O objetivo das unificações, o objetivo de quem compreendeu, é levar o seu aprendizado e a sua pesquisa para avaliações, quer nas federações, quer em qualquer unificação. Qual seria o objetivo? Dos médiuns de todos os locais do Brasil, com o seu estudo, com a sua pesquisa, iria levar esse conhecimento para ser reavaliado, troca de pesquisa. Mas não existe nada que possa ter alguém comandando a doutrina dos espíritos. Ela é livre, ela é autônoma. Cada médium é dono por si mesmo. Cada médium é responsável pelo aquilo que ele veio cumprir. Por isso não existe ninguém mandando em nenhum médium. Não existe isso. Porque nós não podemos morrer e chegar lá na espiritualidade e falar: eu não cumpri a minha missão, porque fulano era superior a mim e não me deixou fazer. Isso não existe. Isso não existe. Porque ninguém vai te perguntar quem foi que não te deixou você fazer. Vai te perguntar por que você não fez. Você tinha liberdade, o livre-arbítrio. Você foi daqui preparado como um guerreiro para realizar aquilo que você foi fazer. Nós não estamos aqui perguntando para você quem te impediu. Mas por que você não fez?
Então, essa compreensão da doutrina dos espíritos, que ainda falta estudo. Falta estudo. Porque aqueles que realmente estudam com profundidade a doutrina dos espíritos, compreende que ele veio aqui para cumprir uma pequena missão ou uma grande missão. O médium, ele é preparado para fazer isso. Quer um médium familiar, quer um médium missionário. 99% nós somos médiums familiares. 99%. E 1% são médiums de grandes missões. A maioria somos compromissados com a família. Mas nesse compromisso com a família, nós somos caridosos, generosos, fraternos, humildes e trabalhadores. Kardec fala nessa reunião anual em que se comemorava os mortos, porque a doutrina dos espíritos, ela é e só existe porque tem espírito. Kardec foi taxativo. Aonde não tem espírito, não é espiritismo. Não é espiritismo. Pode chamar do que você quiser, menos de espiritismo. Isso está lá dentro da obra básica. Espiritismo é com os espíritos. Então, espiritismo é para os nossos irmãos mortos que deixaram a terra. Espiritismo vem falar dos mortos, como eles vivem, como eles estão. E os nossos familiares mortos, o Espiritismo é para testemunhar o testemunho particular da simpatia da nossa mãe, do nosso pai, da nossa sogra, do nosso sogro, dos nossos filhos, irmãos, das pessoas que nos amam e que após a morte se comunicam conosco. Eu, particularmente, espero 3 dias para comunicar com a minha família. Mas se ele me aparecer 2 horas depois, eu também estou aqui para conversar com ele sem problema nenhum. Eu quero saber como que está, se está bem, se já foi para uma colônia, como que está o anjo guardião, como que está a sua família, como que está a sua casa. Porque essa perturbação da morte, o espírito leva, às vezes, esse tempo de 2, 3 dias para acordar dessa perturbação. Mas as almas mais preparadas, elas podem acordar 2 horas depois. Ela precisa ficar naquela perturbação. Agora, as almas inferiorizadas, que nunca oraram, que nunca pediram, que não acreditam em Deus, elas podem ficar lá 20 anos, 100, 200, 500, 1000 anos, naquele estado de perturbação. Porque ela não teve nenhum conhecimento da vida após a morte. Então, ela precisa de um intermediário. Ela precisa de alguém que vai ajudá-la a sair daquela perturbação. Por isso, nós, médiuns, somos trabalhadores da última hora. Assistimos aos espíritos, recolhemos as almas dos mortos. E para continuar as relações de afeição. Muitos espíritos vêm até nós porque nos amam, têm afeto por nós. Muitos espíritos vêm até nós, a nossa família, que não nos amam e nem nos têm afeto. E que essa energia acaba se tornando obsessões. Mas quando o médium compreende essas energias, ele é grato pelo fluido bom das almas e também é grato por fazer a caridade por aqueles que ainda estão numa situação difícil.
Então, o Espiritismo nos dá uma forma de acrescentar a vida totalmente diferente. Nós, espíritas, não devemos ter medo da morte. Não devemos. Porque se nós fizer tudo direitinho, cumprir a nossa missão direitinho, fizermos o melhor que foi possível, por que ter medo da morte? É hora de voltar. E a gente tem um consolo, né? Se fez errado, vai ter que voltar de novo. Se fez errado, vai ter que voltar de novo. E aí a gente vai e volta, né? Ele vai e volta, até que a gente aprende. Porque o Espiritismo é um educador. Espiritismo entra numa ordem de educação, de reforma íntima da alma. Então, isso que nós precisamos compreender de Espiritismo. Tirar todos esses faniquitos, preconceitos, que isso não existe dentro da doutrina dos Espíritos. Não existe preconceito. Tudo se tem que estudar. Seja qual for o espírito, ele tem que ser estudado. Nós temos que compreender a vida da alma, o percorrer da alma, o nosso percorrer. O Espiritismo é fraternidade que existe entre eles e nós. Quer dizer, nós somos fraternos, solidários. Nós aprendemos a amar, aprendemos a socorrer as almas dos mortos. Então, essa solidariedade, essa fraternidade, essa comunhão de pensamentos que nós o fazemos através das preces, das vibrações, das orações, é um socorro dado a nós e a eles. Por isso, nós, espíritas, oramos de maneira concentrada, porque nós vamos atingir o invisível e não a matéria. Por que que eu me concentro, fecho meus olhos e vou com a minha alma ao Criador e vibrar dentro de um mundo espiritual? Porque é aí a verdadeira vida. É aí que eu vou viver. É aí que eu vou conversar pelo meu pensamento. Então, todo esse exercício de diálogo, de estar com os espíritos, é uma forma, após a morte, de conversar. A linguagem dos espíritos é universal, é o pensamento. Para chamar sobre eles a bondade do Todo-Poderoso. Então, quando uma alma da nossa família, ou da nossa fraternidade, ou do nosso grupo, nós buscamos ajudá-lo com as energias do Criador. Quando a alma não consegue, nessa encarnação, aprimorar-se, nós não abandonamos a nossa família na nossa estrada, nem jogamos ela no chão, nem deixamos para trás. Muito ao contrário, nós somos aquele soldado que não deixa ninguém para trás. E vai buscar os amigos e os companheiros, os inimigos, adversários, contrários, o justo, o injusto. Todos têm o direito de crescer. E nós temos um grande trabalho de aliviar e reconfortar. A utilidade disso está no resultado produzido pela comunhão do pensamento. Então, quando nós oramos em conjunto, nós crescemos. Quando o médium ele ora com um ou duas pessoas ou mais, é importante, porque às vezes sozinhos nós não conseguimos. Então, o médium tem que aprender a orar de grupo, participar de um grupo de prece, de orações, do centro, porque esse conjunto de ideias e pensamentos
nos leva à educação e à evolução da alma. O Espiritismo explica muitas coisas que a lei nos ensina. As leis da reencarnação, não dá para fugir dela. A lei do progresso, a lei do trabalho. Por que que existe a lei do trabalho na doutrina dos espíritos? Porque o trabalho, ele nos torna inteligente. É o trabalho que desenvolve a inteligência nas criaturas. Quando nós paramos de estudar, ler ou trabalhar, nós ficamos inertes e não desenvolvemos nossa capacidade de entendimento. Quanto mais estuda, melhor fica. Quanto mais trabalha, mais aprende. Então, a lei do trabalho é importantíssima. A lei do amor, da fé e da caridade é uma lei que o Espiritismo veio nos colocar. Então, compreender as suas leis que estão no livro dos Espíritos, que é uma base doutrinária, é importantíssimo revê-la de vez em quando, abrir a obra básica e ler, voltar, ler e reler e reler e reler novamente. Explica a causa, os efeitos e o poder do espírito. Tudo tem uma causa. Quando o efeito chega até nós, que eu me sinto mal, que eu estou passando mal, que eu estou presa, que eu estou impedida, neutralizada, eu preciso ver a causa. De que vem o que me neutraliza? Aonde que vem essa energia que me sufoca? Aonde que vem essa energia depressiva? Aonde que vem essa energia triste? Então, o espiritismo, ele nos torna aquela criatura que ela tem uma percepção aguçada no sentido da auto-melhora psíquica. Nós aprendemos a viver bem. Aprendemos a ser feliz. Porque o médium que ele encontra a felicidade é o médium que ora por ele. A felicidade não cai do céu. A felicidade é um bem-estar espiritual que a alma conquista. Então, se eu quero ser feliz, eu tenho que buscar essa energia e trabalhar para que essa energia luminosa da paz, da felicidade, da esperança, do amor possa vir até mim. Comunhão do pensamento quer dizer unidade de intenção. Se um grupo ele vibra, um lar, uma casa, um centro, uma comunidade, nós vibramos com um ideal. O povo vibra. Então, essa comunhão de pensamento, isso é grande e poderosa. Quando nós cantamos um hino que nós amamos, quer de igreja, quer o hino à pátria, esse hino naquela multidão, naquela unidade de grupos orando, ela cresce essa vibração, ela harmoniza. Então, isso é muito importante, esse crescimento. Saber por que que nos toca, saber por que que nos acorda, isso é muito importante. A vontade e a aspiração. Toda a energia, quando eu quero, que eu tenho desejo, eu o realizo. Por isso que os nossos desejos têm que ser elevados de conquista.
Nós não podemos ter um desejo depressivo. Ah, eu não sou ninguém, eu não vou conseguir, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, isso não existe. Nós não nascemos aqui para passar uma vida assim. Muito pelo contrário, nós espíritas nascemos para modificar, reformar, transmutar a nossa vida. Então, essa é a diferença. Espiritismo não existe castigo. Espiritismo não existe castigo. Quando nós fazemos errado, chega para nós e fala assim, ó, você volta e faz de novo. Só isso. Não é um castigo. Você vai fazer até você aprender. É a educação da alma. Então, quando nós retornamos aqui para retificar qualquer coisa errada, não é um castigo. Você voltou para acertar. Então, se você ficar ali 1 ano, 10 anos, 50 anos, falando assim, eu estou castigado, você vai voltar na próxima encarnação, porque você não mudou. Você não reformou o que você veio reformar. Então, essas ideias arcaicas, ultrapassadas, cheias de preconceitos, de vínculos do nosso passado, o Espiritismo corta esses vínculos e nos dá a liberdade de crescer. A lei de liberdade. Todo espírita é livre. Toda alma imortal é livre para crescer, para chegar até Deus. Ninguém pode nos impedir. E nós não podemos deixar ninguém nos impedir o nosso crescimento. É a lei da vida, é crescer. O pensamento é uma força puramente moral. Então, quando nós pensamos o bem, nós geramos uma força que nós temos que aprender a trabalhar com esta força. Como que é isso? Se você mentalizar todo mundo trabalhando, todo mundo vai trabalhar. Mas se você mentalizar, a minha família é preguiçosa, todo mundo é preguiçoso, ninguém quer nada, você irradiou, todo mundo é preguiçoso, ninguém, e vai ficar desse jeito. Pensamento, ele é uma força poderosa. Ele consegue, mas não é num dia, eu rezei um dia e vibrei, não. Você pode levar 3 anos, 10, mas o que importa é, no momento do seu desencarne, ter cumprido a sua missão. Não é assim, eu rezei 3 dias e não funcionou. Uai, mas também não vai funcionar. Faz 100 anos, 1000 anos que aquilo lá está incrustado, e você acha que não, em 2 minutos, 3 minutos você vai tirar tudo? Não é bem assim. Mas eu posso dizer, pela minha pesquisa, que uma pessoa que ela ora durante 3 anos, ela muda a vida dela. Ela muda. Se ela for verdadeira, né? Que ela não for mentirosa para si mesma. Mas você observa, se você tem 3 ou 4 anos que você está orando por você e pela sua casa, então você olha para trás e veja a sua casa há 5 anos atrás. Veja como você estava há 5 anos atrás. Porque isso é um método de aprendizado. Eu olho para trás e vejo quanto eu cresci. E vejo quanto eu me melhorei. E vejo quanta paz eu trouxe para mim dentro da minha casa. A minha casa era perturbada, desequilibrada, nervosa. E a minha casa está calma. Aí alguém falou para mim: você é médio e você tem que trabalhar. Só que as pessoas falam: você é médio e tem que trabalhar. Só que nós não sabíamos que esse trabalhar é a nossa mente.
Era a nossa mente que limpava a nossa estrada, é a nossa mente que limpa o nosso caminho, é a nossa mente que realiza tudo. E isso, algo lindíssimo que é a doutrina dos espíritos, e que ainda não foi compreendida. Não foi compreendida. Essa grande e poderosa força mental moral. O médium que quiser pôr a moralidade, o efeito da moral na sua casa, ele tem que orar. O efeito do trabalho, ele tem que orar. São as partículas da nossa prece que vão dando uma vida diferenciada com o conhecimento da doutrina. Então, quando nós a compreendemos, não como uma fantasia e nem como um maravilhoso, mas algo que nós aplicamos no nosso cotidiano e somos felizes. Então, essa é o nosso grande trabalho. O pensamento é uma força puramente moral. Para conhecer e compreender. Por isso que as pessoas falam, espiritismo tem que estudar, tem que ler, tem que estudar. Se você não consegue ler na sua casa, assiste aula. Assiste aula. Põe um foninho de ouvido, liga ele, assiste as aulas. Você não incomoda ninguém, da mesma forma que você ouve música, não incomoda ninguém. Porque o espiritismo, ele se aprende estudando, aprendendo. Convida as suas amigas, convida os seus amigos a estudarem, a orarem. Coloque seus filhos para orar. Ponha seus filhos para orar com você. Acabou de nascer, antes dele, bendito do seu filhinho, sentar num bercinho, você vai e já fala para ele: olha aqui, você reencarnou aqui e daqui para frente você vai orar. Quero ser um anjo da guarda do seu lado. Quero você um grande homem, quero você uma grande mulher. Quero com visão, quero com percepção. Eu vou te ensinar e você vai me obedecer. Ué, se você não avisar o espírito que ele voltou para obedecer você para crescer, ele vai achar que nasceu sem dono, que ele não tem pai, que ele não tem mãe. Então você tem que chegar para falar: oh, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, e você retornou na minha casa, e daqui para frente eu agradeço por você estar aqui, mas aqui as regras são assim. Nós vamos estudar, nós vamos ser espírita, você vai ser médium, e você vai fazer o melhor para você para cumprir a sua missão. A família espírita não pode falar: ai, quando meu filho crescer, ele vai escolher a religião. Quando ele crescer, tiver 15 anos, 21 anos, ele está fazendo tudo errado na vida. Aí você vai bater no centro espírita e querer que um dirigente vá solucionar a vida do seu filho? Depois que ele já está virado do avesso? Filho se educa do 0 ao 7. 0 ao 7. Ainda ele não te responde, ele ainda faz malcriação, mas fica quieto. Filho se educa do 0 ao 7. Dos 7 aos 14. Dos 14 aos 21. Antes da maioridade do espírito. Então, a família espírita tem que entender. E não é assim: eu vou mandar na evangelização, eu mandei no... Não, quem tem que educar o teu filho é você. A evangelizadora pode ajudar, contando essa historinha do Cristo e tudo mais, que você às vezes não tem tempo, mas quem vai falar da moral, da ética, dos bons costumes é você. É a nossa grande família espírita que vai educar. E desde pequenininho, fala para ele: eu sou seu pai, eu sou sua mãe, e você me respeita. Você voltou aqui para cumprir a sua missão de ser um bom filho, uma boa filha.
Lembra para ela, para a criança, que ela nasceu para te ajudar, para cuidar de você quando é velha. Ela não vai aprender com os amiguinhos dela, nem na rua, nem na faculdade, que tem que cuidar de você. Ela não vai aprender em lugar nenhum que ela tem que trabalhar e que ela tem que te amar. É você que vai falar para o teu filho, você tem obrigação e dever de me amar. Como eu também tenho que te amar. Se você não ensinar, ninguém vai ensinar. As escolas estão do avesso, as faculdades nem dono tem. Então, onde você vai enfiar teu filho? Na rua, nas calçadas? Somos nós que fazemos do filho o próximo, que vai dar continuidade à família. Então, nós precisamos conhecer a propriedade do perispírito e a ação dos elementos que constituem a nossa existência espiritual. É sempre prazeroso, eu gosto muito de estudar o espiritismo, porque eu acho fantástico. Quanto mais eu estudo, mais eu me apaixono por ele, por essa filosofia de vida. É uma coisa, algo que toca dentro da alma e nos faz ser feliz. Eu sou feliz. Tenho 77 anos e sou feliz. Mas eu aprendi a rezar. Eu aprendi na dor. Não foi aquele espírito, ai, eu aprendi pelo amor. Não, não, eu não aprendi nada pelo amor, eu aprendi na dor. Eu aprendi no chicote. A alma rebelde aprende no chicote, na espora, igual fala o evangelho. Mas foi muito bom. Bendita chicote, bendita espora, porque eu me tornei melhor nessa encarnação, mais justa, mais correta, gosto de orar, gosto de estudar. Então, todo aprendizado, aquele que não obedece, ele precisa apanhar um pouquinho. Então, o espírita que ele não obedece, ele acaba sendo sufocado pela dor para aprender a orar. Então, vamos buscar nosso conhecimento e ser feliz na nossa vida.